sou Michele Santos e este é o meu livro de receitas. Continuando com o nosso especial de Natal, hoje eu trago para vocês biscoitos de rena. Isso mesmo, esse biscoito redondinho, simplesinho, mas com essa carinha fofa de rena. Super fácil de fazer para vender, para dar de presente ou simplesmente para enfeitar a mesa na ceia de Natal. Esse biscoito, além de delicioso, é muito bonitinho. Então, acompanhe essa aula, pois eu tenho certeza que você vai fazer esse biscoito. As quantidades dos ingredientes, como sempre, estão aqui embaixo na descrição do vídeo. Basta clicar em mostrar mais que você encontra tudo. Essa massa é bem simples de fazer e ela é toda feita à mão. Não precisa batedeira, não precisa nada para fazer essa massa. Basta colocar a mão na massa e muito amor no biscoitinho. Então vamos começar colocando a manteiga ou margarina e o açúcar em um pote. E com os dedinhos mesmo, vamos esmagar essa mistura. É bem simples e basta amassar até que a margarina ou manteiga se misture bem com o açúcar, formando aquele creme bem gostoso e bem fofinho. Você pode fazer essa parte também na batedeira ou no fouet, mas essa massa é tão leve e tão pequena que não há necessidade de sujar outro instrumento para fazer isso, pois você pode fazer simplesmente com as mãos. Dá para fazer assim, dando uma giradinha com as mãos, imitando o movimento de uma batedeira, se você quiser deixar ainda mais fofinha essa mistura. Então, vamos misturando o açúcar e a manteiga até ficar bem cremosinho. A manteiga ou margarina é em temperatura ambiente. Agora, vamos acrescentar o ovo e misturar um pouquinho mais. É só para misturar o ovo com esse creme de manteiga e açúcar, então não precisa misturar muito. E agora vamos colocar a essência no nosso biscoito. Você pode usar a essência de sua preferência, mas é claro, como é Natal, eu vou utilizar a essência de panetone, pois dá um sabor muito especial aos biscoitos e deixa ainda mais com a cara do Natal. Então, vamos colocar a essência de panetone. Eu costumo colocar a olho mesmo, pois o cheirinho dessa essência já nos diz quando está a quantidade certa no biscoito. Vai colocando algumas gotinhas. Se você for medir, vai dar mais ou menos uma colher de chá de essência. Mas pode fazer a olho mesmo, pois eu tenho certeza que vai ficar muito gostoso o seu biscoito. E essência, como eu sempre falo, é tempero, então cada um utiliza na quantidade que preferir. Agora que já misturamos bem a essência, vamos acrescentar a farinha, aos poucos para não ficar uma massa muito pesada, pois assim conseguimos misturar perfeitamente a farinha com os demais ingredientes sem que fique pesado e ruim de trabalhar. Então, coloca um pouquinho de farinha e mistura para que comece a formar uma massinha mais consistente e depois acrescente o restante da farinha, amassando até soltar completamente da mão a nossa massa. Essa massa fica pronta bem rápido, ela não precisa sovar, não precisa dar ponto, não precisa fazer nada. Basta misturar todos os ingredientes e por último a farinha. Dessa maneira teremos uma massa bem fofinha e que solta completamente da nossa mão, do pote e da bancada. Vamos amassar até chegar ao ponto perfeito de massa. Quando a massa começa a se desgrudar do pote, ela já está pegando ponto. Nesse momento, eu gosto de passar a massa para a bancada para trabalhar com um espaço maior, mas você pode trabalhar ela toda dentro do pote, como preferir. Principalmente se tiver um pote um pouquinho maior, também serve, dá para fazer toda a massa apenas dentro do pote. Então, eu vou colocar a massa aqui na bancada um pouquinho para trabalhar ela um pouquinho mais. Essa massa fica pronta e pode ser cortados os biscoitos na hora. Não precisa levar para a geladeira, não precisa esperar. Se você quiser deixar a massa descansar na geladeira para que fique mais durinha e consistente, também não tem problema. Você pode colocar a massa na geladeira para depois esticar e cortar os biscoitos. Ou se aconteceu algum imprevisto, chegou visita e você não vai conseguir terminar de cortar os biscoitos, pode deixar a massa na geladeira sem problema nenhum. E a nossa massa está praticamente pronta, já está desgrudando das mãos, está bem fofinha e suave e perfeita para cortarmos os nossos biscoitos. E com um delicioso cheirinho de panetone. Vocês não imaginam o quanto essa massa fica apetitosa. Então agora com a nossa massa
Já prontinha, vamos começar a cortar os nossos biscoitos. Eu gosto de trabalhar em porções menores de massa, então eu pego um pedacinho da massa e entre 2 folhas de papel manteiga eu vou esticar a massa para cortar os nossos biscoitinhos. Como eu sempre falo, é bom colocar limitadores de altura. Eu utilizo esses hashis, que são os palitinhos da comida japonesa, mas você pode utilizar o limitador de altura de sua preferência. Inclusive, tem até alguns rolos que vêm com marcadores de altura. Vamos passar o rolinho assim na massa, com os limitadores de altura, para que toda a nossa massa fique na mesma espessura e que os biscoitos, quando cortados, fiquem todos iguaizinhos. Depois de esticar bem a massa, vamos soltar o papel manteiga para evitar que se grude quando formos tirar os biscoitos. E vamos cortar os biscoitos redondinhos para fazer os nossos biscoitinhos de rena. Depois de cortar os biscoitinhos, eu gosto sempre de tirar o excesso de massa que sobrou. Assim, fica mais fácil na hora de remover os biscoitos e levar eles para uma assadeira. Essa massa já é bem amanteigada, então ela pode ser assada diretamente na assadeira, sem passar manteiga, sem untar e sem colocar o papel manteiga também, não tem problema. Pode colocar os biscoitinhos diretamente na assadeira quando for levar para assar. Então, com cuidado para não deformar os nossos disquinhos, vamos colocar os biscoitos lado a lado na assadeira. Esse biscoito ele não cresce, então não tem problema se ficarem meio juntinhos. Deixa só um espacinho pequeno, pois toda a massa que leva ovo sempre trabalha um pouquinho. O ovo funciona como um tipo de fermentação e faz com que a massa cresça um mínimo que seja. Então deixa um espacinho pequeno para garantir que os seus biscoitos não vão grudar. Mas não se preocupe, pois ele não cresce o suficiente para mudar de forma. Colocando todos os biscoitinhos na assadeira, vamos levar ao forno 180 graus, por uma média de 10 a 15 minutinhos, até que eles fiquem bem douradinhos por baixo e continuem clarinhos por cima. E enquanto os nossos biscoitinhos assam, deixa eu falar para vocês do meu curso profissionalizante de biscoitos especiais. É um curso que eu desenvolvi com muito carinho, onde eu entrego para vocês de coração as minhas melhores receitas de biscoitos, as mais bonitas, as mais saborosas, as mais elaboradas. São receitas que eu reuni, desenvolvi, aprimorei e inventei durante alguns anos. E agora coloquei todas em um único curso, dividido em módulos, para você ter todo o conhecimento sobre a arte de fazer biscoitos. São receitas realmente deliciosas e muitos dos alunos já estão mudando de vida e vivendo apenas do lucro com a venda dos biscoitos. Então, é com muito carinho que eu convido você a conhecer também este meu curso especial de biscoitos. E agora entrou o módulo especial de Natal, um módulo novo com muitas novidades e biscoitos para você fazer e vender para o Natal. Então corre, que ainda dá tempo, pois biscoito é super prático de fazer e você ainda pode fazer boas vendas com esses biscoitos no Natal. Não deixe de clicar no link aqui embaixo do vídeo para conhecer a programação do curso de biscoitos profissionalizantes. Ali você vai ter uma base de tudo que vai encontrar lá no curso. Mas é claro que tem muito mais surpresas e novidades esperando por você nesse curso. Então não perca essa oportunidade. E agora que os nossos biscoitinhos já assaram, vamos separar eles para esfriar e depois podermos decorar os nossos biscoitos. Eles ficam assim mesmo, douradinhos por baixo e clarinhos por cima. Esse é o ponto perfeito dos biscoitos. Às vezes, quando saem do forno, estão até meio macios no centro, mas não tem problema, é assim mesmo. E agora que os nossos biscoitos já esfriaram, podemos começar a decorar. Eu tenho aqui o glacê real tingido com marrom e alguns confeitos vermelhos. Eu vou cortar uma pontinha bem pequenininha do saquinho. É um saquinho bem comumzinho, esses que eu mostro em quase todos os vídeos quando eu falo de biscoitos. Aquele saquinho bem baratinho que se compra a R$ 2,50 o cento para colocar biscoitos e outras coisas. Eu gosto de utilizar ele para confeitar quando é em pequena quantidade. Então, com o nosso glacê real dentro do saquinho, vamos pegar o biscoito e dessa maneira fazer os chifres das renas. É bem simples de fazer e não tem erro. Se ficar um pouquinho tortinho, um pouquinho maior, um pouquinho menor, não tem problema. Afinal, são chifres de rena e podem ser de tamanhos variados. Coloca 2 bolinhas para o olho e uma terceira bolinha aonde vamos colar um confeito desses tipo M&M's para fazer o nariz da rena.
Você pode utilizar os confeitos marrom também, mas eu acho que o confeito vermelho, lembrando o Rudolph, que é a nossa rena de nariz vermelho, fica mais bonito os nossos biscoitos. Enfim, você pode escolher fazer todas as renas de nariz vermelho ou algumas com nariz vermelho e outras com nariz marrom. Eu prefiro todas com nariz vermelho, então vamos fazendo assim uma a uma as nossas renas. É bem simples de fazer esse biscoito e não precisa grandes habilidades em confeitaria. Porém, é um biscoito muito bonito e que com certeza vai chamar a atenção de quem ver. Então, aí está, uma excelente oportunidade de você fazer um outro biscoitinho diferente com a temática de Natal para ganhar uma graninha extra agora nessa época. Faz esse biscoitinho, ou então para presentear os amigos e parentes. Afinal de contas, um presentinho comestível está super na moda, bem melhor que aquelas lembrancinhas que a pessoa joga na gaveta e nunca mais usa. Saber por quanto vender esses biscoitos, você deve calcular os gastos da receita. E isso eu já ensinei em outros vídeos, então vou deixar aqui embaixo os links de como se calcula os gastos. E não esquece de se inscrever no canal, é muito importante ter você inscrito aqui comigo, pois o canal é feito para vocês com muito carinho. Deixe seu like e compartilhe o vídeo, pois compartilhando você me ajuda a ensinar mais pessoas novas receitas e eu agradeço muito. Espero que tenha gostado do vídeo e que faça esses biscoitinhos de rena para deixar o seu Natal ainda mais bonito. O vídeo de hoje fica por aqui, beijos da Mi e até um próximo vídeo.